Oi, equipe! Hoje a gente vai falar sobre uma coisinha chamada Poka-Yoke. Então, antes da gente começar, confere se o sininho tá ativado, se você tá inscrito no canal e se você já me segue lá no Instagram. Então, bora rodar a vinheta e partir o conteúdo. Poka-Yoke é um termo japonês que significa prevenção de erros. Ele é usado para prevenir e solucionar defeitos durante o processo de produção, eliminando a necessidade de controle de qualidade pós-processo. Poka-Yoke força as ações a serem realizadas corretamente, não deixando espaço para mal-entendido. Muitas soluções em Poka-Yoke tendem a ser mais simples, baratas e eficazes. E para executar o Poka-Yoke da melhor maneira possível, é uma boa ideia trabalhar em etapas. Então, vamos para as etapas do Poka-Yoke. A primeira é defina. Durante essa fase, o problema que causa o defeito é descrito e definido. Precisa ser uma descrição objetiva que não tire conclusões de imediato. Nessa fase, a gente monitora o chão de fábrica durante o processo de produção, que é onde o processo acontece, e é aí que as causas do problema podem estar escondidas. A segunda é meça. Normalmente, a etapa de medição é aplicada em casos de problemas complexos no processo de produção. Um teste é usado para descobrir com que frequência o problema acontece. Quanto maior a porcentagem, mais importante é resolver o problema na sua origem. Além de um erro de produção, também pode ser um caso de erro de usuário. E aí entra outro grupo de teste e, dependendo do resultado, é determinado como o problema vai ser tratado e resolvido. A terceira etapa é analise. Nessa etapa, fica claro se uma medida Poka-Yoke pode ou não ser aplicada. O processo é analisado minuciosamente e a causa do efeito é rastreada. Só depois que a origem do problema for clara, pode começar a busca pela solução. A quarta etapa é melhorar. Aqui a análise é usada para lidar com a causa do problema. Uma solução é desenvolvida e implementada. Em muitos casos, as soluções Poka-Yoke parecem óbvias, mas o impacto positivo é muito significativo. Eles evitam que o mesmo erro seja cometido no futuro. A quinta e última fase é controle. Aqui o efeito das mudanças é medido. Se a medida Poka-Yoke em questão funcionar bem e a chance de mais erros potenciais for insignificante, ela concluiu como controle de qualidade zero e defeito zero. 3 tipos de Poka-Yoke podem ser identificados para fornecer soluções para problemas de produção de maneira rápido e fácil, que são auxílios visuais, são claras e mostram as instruções de trabalho. Podem ser pictogramas em um manual de usuário ou um sinal de trânsito que mostra uma restrição ou aviso. Controle visual se refere a direcionamento de comportamento e advertência em casos de desvios. Um exemplo seria um sinal de trânsito que fica vermelho quando os motoristas estão em alta velocidade e verde se eles seguem o limite de velocidade. E segurança contra falhas. Eles forçam o usuário a fazer ou não fazer alguma coisa. Isso pode ser o fechamento de estradas para manutenção de rodovias, por exemplo, que são setas, forçando os motoristas a irem de 2 para uma faixa só. Poka-Yoke é baseado em 6 princípios, que são eliminação, que é não faça mais, que é eliminar a possibilidade de erro redesenhando o produto ou o processo de forma que a tarefa não seja mais necessária. Prevenção, se certifique de que nunca vai ser feito de maneira errada, que é projetar e projetar e projetar o produto ou o processo de forma que seja impossível cometer um erro. Substituição, use algo melhor, que é substituir um processo mais confiável para melhorar a consistência. Facilitação, que é empregar técnicas e combinar etapas para deixar o trabalho mais fácil de ser executado. Detecção, observe o que está acontecendo de errado e pare. Serve para identificar um erro antes que ocorra um processamento adicional, para que o usuário possa corrigir o problema rápido. Mitigação, não deixe a situação ficar muito ruim. É buscar minimizar os efeitos dos erros. Eliminação, prevenção, substituição e facilitação são para evitar a ocorrência de erros. A detecção e a mitigação são para minimizar os efeitos dos erros, uma vez que eles já ocorreram. Ouvindo o que eu falei até agora, você acha que o Poka-Yoke pode se aplicar no seu dia a dia, no seu ambiente pessoal ou profissional? Eu vou te dar exemplos de Poka-Yoke que já estão presentes no seu dia a dia. Primeiro, recursos de segurança do carro. Carros são equipados com muitos dispositivos à prova de erro para manter a gente seguro. Muitos carros apitam ou acendem se as portas estiverem abertas enquanto o motor estiver funcionando, ou se alguém estiver
sem cinto de segurança. Tem carros hoje em dia que vêm equipados com sensores que alertam os motoristas se eles estão saindo da sua pista ou se estão muito próximos de outro carro ou de algum objeto. Esses são exemplos de funções de aviso que alertam o usuário sobre possíveis erros. Segundo exemplo, micro-ondas, máquina de lavar, lava-louças e outros eletrodomésticos. Eles têm mecanismos que impedem de funcionar quando a porta está aberta. Esses são exemplos de funções de controle que evitam que o processo funcione até que as condições exigidas, ou seja, a porta está fechada, sejam atendidas. Outro exemplo banal: verificação ortográfica. É um exemplo comum de proteção contra erros na nossa vida. Nossos telefones, navegadores têm essa ferramenta que alerta e muitas vezes corrigem automaticamente erros ortográficos e gramaticais, evitando que a gente pareça burro, ignorante na nossa comunicação. Outro exemplo: garrafa de água à prova de vazamento. Algumas garrafas de água exigem que o usuário pressione um botão para beber. Isso evita que o conteúdo vaze ou derrame quando o usuário não está bebendo. Outro: tomada de energia e plugs USB. Plugs de 3 pinos e plugs USB, eles são projetados de modo que só podem ser inseridos na tomada de uma única forma, com uma única orientação. Um exemplo clássico do método de contato à prova de erro, que usa as formas físicas do objeto para evitar que os erros sejam cometidos. Existem milhares de outros exemplos na nossa vida e a gente nem percebe, a gente nem se dá conta. Agora que você conhece Poka-Yoke, sabe como ele está presente na sua vida e sabe como ele pode funcionar na sua vida, vamos fazer o quê? Botar a mão na massa. Então é isso. Por hoje é só, pessoal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o seu feedback, que é muito importante para mim. Beijo, até semana que vem.